Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre o modelo entidade-relacionamento. O que são as suas entidades, seus atributos e relacionamentos. Então continue no vídeo e uma boa aula. Modelo entidade-relacionamento. O modelo entidade-relacionamento, conhecido também por MER, é um modelo utilizado para a descrição dos dados do mundo real a nível conceitual, pois ele é um modelo conceitual. Isto é, em um nível em que o interesse é selecionar as informações importantes para serem armazenadas na base de dados, mas não há preocupação de como essas informações serão armazenadas, nem de qual base de dados será utilizada. Então essa daqui é uma parte mais conceitual, como o próprio nome diz, e é basicamente como se a gente estivesse fazendo a planta do nosso banco de dados. No modelo entidade-relacionamento, os dados são representados por entidades e relacionamentos. E a representação gráfica do modelo entidade-relacionamento é conhecida por diagrama entidade-relacionamento ou DER. Entidade. Entidade é o ser, fato ou objeto, seja ele concreto ou abstrato, do mundo real, que existe e é distinguível dos demais. Aqui alguns exemplos: aluno, acidente, produto, componente curricular. Então, o aluno ele é um ser, acidente um fato, produto um objeto concreto e componente curricular um objeto abstrato. Conjunto de entidades. É um grupo de entidades do mesmo tipo, isto é, com os mesmos atributos e sujeitos aos mesmos relacionamentos. Exemplos aqui: alunos, acidentes, produtos, componentes curriculares. A representação gráfica no diagrama entidade-relacionamento da entidade é feita através de um retângulo com o nome da entidade no centro desse retângulo. Observem aqui a entidade aluno com o nome alunos aqui no centro dele. Atributos. Atributo é uma propriedade, ou seja, uma característica de uma entidade ou de um relacionamento. Importante, toda entidade deve possuir atributos, pois são eles que a representam e a distinguem das demais. Então aqui alguns exemplos de atributos da entidade alunos. RA, que é o registro acadêmico, nome, endereço, fone. Ou alguns exemplos aqui de produtos: código, descrição, categoria, preço unitário. Os atributos também podem ser multivalorados, ou seja, um atributo que pode ter um ou mais valores. Por exemplo, aqui temos a entidade livros, que tem lá o número do tombo, o título e autores. Ou seja, esse campo autores pode ter um ou mais autor o livro, portanto ele é um atributo multivalorado. Representação do atributo no diagrama entidade-relacionamento. Ele é representado por meio de uma linha com um círculo na sua ponta e o nome do atributo aqui ao lado. Então, dessa forma é feita a representação gráfica dele no diagrama entidade-relacionamento. Então, aqui temos exemplos: RG, nome e fones. Atentem-se que o fone tem um asterisco, significa que ele é um atributo multivalorado, ou seja, pode ter um ou mais telefones dos alunos. Chave primária é o atributo utilizado como identificador único da entidade. No diagrama entidade-relacionamento, ele é representado pelo círculo preenchido. Então, diferentemente do atributo comum, que é só o círculo sem preenchimento, a chave primária é um círculo com preenchimento. Então, aqui temos exemplos de chaves candidatas a serem primárias. Por exemplo, RA e RG. Desses daí foi escolhido o RA como sendo chave primária. Relacionamento é a associação entre duas ou mais entidades. Aqui temos o exemplo: o empréstimo de um livro associa a entidade livro à entidade leitor que o retirou da biblioteca. Representação gráfica no diagrama entidade-relacionamento. Então, como a gente vai fazer essa representação do relacionamento? Através de um losango e o nome do relacionamento no centro desse losango. Por exemplo, aqui, empréstimo, e no centro a palavra empréstimo. Tipos de relacionamento. Relacionamento unário. Representam associações entre entidades de um mesmo conjunto. Por exemplo, aqui, o casamento, que associa duas entidades do mesmo conjunto, ou seja, duas pessoas.
Então, como é feita a representação gráfica deste relacionamento? Você tem aqui o relacionamento casamento e a entidade pessoas. Então, sai aqui o risco unindo o casamento de um lado e sai para o outro. Relacionamento binário representam associações entre entidades de dois conjuntos distintos. Então aqui, por exemplo, o empréstimo associa livro ao leitor. Então, duas entidades distintas. Então aqui é o relacionamento binário, que é o relacionamento mais comum, o que mais vai ser encontrado por aí. Relacionamento múltiplo representam associações entre entidades de três ou mais conjuntos distintos. Aqui é um exemplo, temos um relacionamento reserva que associa funcionário, projeto e máquina. Ou seja, vamos ver aqui a descrição. Reserva sendo um relacionamento entre um funcionário, a máquina que ele reservou e o projeto que ele irá desenvolver usando esta máquina. Atributos. Os relacionamentos podem ou não possuir atributos próprios. Nós já vimos que as entidades são obrigadas a ter atributos, mas os relacionamentos não. Então aqui tem um exemplo de um relacionamento com um atributo. O empréstimo de um livro deve conter a data de retirada e a data de devolução. Então data de retirada e data de devolução são atributos do relacionamento. Cardinalidade. Expressa o número de entidades às quais uma entidade pode ser associada via um conjunto de relacionamentos. Os tipos de cardinalidade são um para muitos, muitos para um, muitos para muitos. Espero que vocês tenham aprendido e gostado desse vídeo. Até mais, pessoal!